Olá, exploradores. Bem-vindos ao canal. Vocês já se perguntaram o que acontece quando um exorcismo dá terrivelmente errado? O que vocês estão prestes a ouvir não é uma simples história de possessão, mas um confronto épico entre fé e o mais profundo mal. Preparem-se para uma jornada de suspense e terror onde o desconhecido se torna assustadoramente real. Fechem as portas, apaguem as luzes e venham comigo descobrir o que realmente se esconde nas sombras. Vocês vão entender que o mal verdadeiro não é como nos filmes, é muito pior. Eu era um exorcista em treinamento. O que enfrentamos na Avenida Palmer, 1237, em Belo Horizonte, não era um demônio comum. O exorcismo que realizamos ali em novembro passado não está registrado oficialmente. A igreja nos orienta a não falar com a imprensa sobre esses casos para evitar sensacionalismo. Na maioria das vezes, investigamos problemas de saúde mental que acabam parecendo posses. Naquele tempo, eu tinha apenas 1 ano de aprendizado. Mesmo nos casos genuínos de possessão, o exorcismo era menos dramático do que os filmes sugerem. Meu mentor, Padre Antônio, seguia os protocolos da Santa Sé: aspersão com água benta, imposição de mãos, exsuflação e recitação das orações prescritas. Lembro-me de uma vez em que as orações básicas falharam. Uma entidade estava dentro de uma mulher idosa, possivelmente por 5 anos. A família ignorou o problema, achando que era demência. Só nos chamaram quando ela quebrou o pescoço do gato da família enquanto invocava nomes de demônios menores. Mesmo assim, Padre Antônio conseguiu expulsar o demônio em menos de 1 semana com a oração a São Miguel e uma cruz de prata que pertenceu ao Papa Leão VIII. Nada poderia ter nos preparado para o que encontramos na Avenida Palmer. Padre Felipe, um pároco local, nos chamou após notar a ausência de Maia Nogueira na missa dominical. Ele descobriu que Maia, uma jovem antes alegre, havia se tornado reclusa, recusando-se a sair do quarto. Ao visitar a família, ele testemunhou algo terrível. A mensagem de voz que ele deixou descreveu um cheiro horrível que aumentava à medida que ele se aproximava do quarto de Maia. Dentro do quarto escuro, Maia estava deitada numa cama, esquelética, com a pele grudada nos ossos. Ela rosnava de forma não humana e comia punhados de arroz seco de um saco ao lado da cama. Quando o Padre Felipe entrou, Maia zombou dele, convidando-o a se aproximar de forma sedutora. Quando ele tentou sair, a porta se fechou, esmagando seus dedos. Ela se levantou com uma postura curvada e anormal. Ele recitou uma Ave Maria, o que a incomodou, e conseguiu escapar, mas ela o feriu gravemente. Desde então, a sala estava em silêncio. Padre Antônio e eu fomos chamados para avaliar a situação. Quando chegamos, encontramos Padre Felipe nos degraus da frente, ferido e abalado. Entramos na casa, onde o cheiro era insuportável. Ouvi um som de deslizamento lá em cima e Padre Antônio pegou uma cruz de prata, recitando uma Ave Maria. Ele me mandou encontrar a mãe de Maia e tirá-la de casa. Na cozinha, encontrei uma pilha de ossos ensanguentados, o que restava da senhora Nogueira. Voltei correndo para o quarto de Maia, onde encontrei Padre Antônio e Maia em uma luta sangrenta. Ele estava gravemente ferido, mas segurava uma agulha e linha prateada costurando a boca de Maia. Com o último ponto, Maia caiu na cama, silenciada. Liguei para o superior de Padre Antônio no Vaticano explicando a situação. Ele me perguntou se eu tive alguma ajuda externa, e pensei em minha falecida esposa, Camila, que parecia ter guiado meus dedos durante o exorcismo. Ele disse que enviaria pessoas para nos buscar. Eu nunca esperava me tornar um exorcista. Minha fé foi um romance turbulento, mas o universo de Padre Antônio era ordenado. Suas orações sempre eficazes. Ele carregava uma pequena bolsa de veludo vermelho, uma precaução que esperava nunca precisar. Agora eu sabia que nossa jornada estava apenas começando. O superior de Padre Antônio no Vaticano foi breve e enigmático em sua resposta. Ele não parecia surpreso com o que relatei, o que me deixou desconfortável. Enquanto aguardávamos a chegada do reforço, sentei-me no corredor, refletindo sobre os acontecimentos. A casa estava estranhamente silenciosa agora, como se a própria estrutura estivesse aliviada com o término do tormento. Enquanto esperávamos, comecei a pensar em Camila.
Foi ela quem me apresentou à fé católica, e sua perda foi o catalisador para minha decisão de me tornar padre. Eu a vi em uma visão durante o exorcismo, e isso me deu forças para finalizar o trabalho. Era como se ela estivesse lá, guiando-me e protegendo-me. Os reforços chegaram 2 horas depois. Eram 3 padres veteranos acompanhados por um jovem assistente. Eles entraram na casa com uma determinação silenciosa, carregando ferramentas e objetos sagrados. Um dos padres, o mais velho, aproximou-se de mim e se apresentou como Padre Pedro. "Você fez bem, jovem padre", ele disse com um olhar sério. "Agora precisamos garantir que a entidade foi completamente expulsa e que não há vestígios de sua presença." Padre Pedro liderou a equipe até o quarto de Maia. Eu o segui, ainda tremendo por dentro. Quando entramos, Maia estava deitada na cama, respirando suavemente, como se estivesse em um sono profundo. Os padres começaram a preparar o ritual de purificação. As orações preenchiam o ar, e o cheiro fétido começava a dissipar-se lentamente. O jovem assistente, que se apresentou como Tiago, ajudava a segurar os instrumentos enquanto os padres realizavam o ritual. Ele parecia nervoso, mas determinado. Em certo momento, ele me puxou de lado. "Padre Marcos", ele sussurrou, "ouvi falar de você. Dizem que teve uma visão durante o exorcismo, é verdade?" Eu hesitei por um momento, mas acenei afirmativamente. "Sim, Tiago. Vi minha esposa, Camila. Ela me deu forças para continuar." Tiago pareceu aliviado. "Isso é um bom sinal. Significa que você tem uma forte conexão espiritual. Precisamos de toda a ajuda que pudermos obter." Os padres continuaram o ritual por horas, até que finalmente Padre Pedro declarou a casa purificada. Maia foi levada para o hospital para receber cuidados médicos. Eu sabia que sua recuperação seria longa, tanto física quanto mentalmente. A família dela, porém, não teve a mesma sorte. A imagem dos ossos da senhora Nogueira nunca sairia da minha mente. Depois que a casa foi purificada, os padres se reuniram na sala de estar para discutir os próximos passos. Padre Pedro me olhou com um olhar pensativo. "Você tem um dom, Padre Marcos", disse ele. "Sua fé é forte, mesmo em meio a tanto caos. Gostaria que considerasse vir conosco para o Vaticano. Temos muito o que discutir e aprender juntos." Eu me senti honrado e assustado ao mesmo tempo. "Claro, Padre Pedro. Estou disposto a aprender e ajudar da maneira que puder." Antes de partirmos, fui até o quarto de Maia uma última vez. O ambiente estava muito mais leve e ela dormia pacificamente. Rezei uma última oração por ela, pedindo a Deus que lhe desse forças para se recuperar. Enquanto nos preparávamos para deixar a casa, um pensamento passou pela minha mente. O que enfrentamos na Avenida Palmer foi apenas o começo. Havia muito mais que eu precisava aprender e entender sobre o mal que existe no mundo. Mas agora, com minha fé renovada e a memória de Camila me guiando, senti-me pronto para enfrentar qualquer coisa. No Vaticano encontrei uma nova família espiritual. Fui treinado por alguns dos exorcistas mais experientes do mundo e participei de exorcismos e rituais que testaram minha fé e determinação. Cada experiência me fez crescer tanto como homem quanto como servo de Deus. Sempre me lembrava das palavras de Padre Antônio: "Os demônios são covardes por natureza." Essa lição ficou gravada em minha mente, lembrando-me de que, independentemente do que enfrentássemos, nossa fé e determinação sempre prevaleceriam. A memória de Camila continuava a me inspirar, e em cada exorcismo sentia sua presença ao meu lado, guiando-me e protegendo-me. E assim, minha jornada como exorcista continuou, sempre em busca de levar paz e esperança para aqueles que mais precisavam. Chegar ao Vaticano foi uma experiência avassaladora. As paredes antigas, os corredores labirínticos e a atmosfera sagrada tornavam o ambiente único e imponente. Fui recebido calorosamente pela comunidade e logo fui introduzido a um ritmo intenso de estudos e treinamentos. Padre Pedro se tornou meu mentor principal, guiando-me em cada passo do caminho. Nas primeiras semanas, mergulhei em textos antigos e aprendi sobre as diferentes entidades que podíamos enfrentar. A Biblioteca do Vaticano era uma fonte inesgotável de conhecimento, com livros raros e documentos que descreviam exorcismos ao longo dos séculos.
Eu passava horas lá, absorvendo cada detalhe. Uma noite, enquanto estudava um manuscrito antigo sobre exorcismos na Idade Média, fui interrompido por Tiago, o jovem assistente que havia conhecido na casa de Maia. Ele parecia preocupado. Padre Marcos, Padre Pedro gostaria de falar com você no santuário. É urgente. Acompanhei Tiago pelos corredores até o santuário, onde encontrei Padre Pedro ajoelhado em oração. Ele se levantou ao me ver e fez um gesto para que eu me aproximasse. Marcos, algo grave está acontecendo, disse ele com uma expressão séria. Recebemos informações de que uma entidade poderosa está se manifestando em diferentes partes do mundo e parece que está ligada ao caso de Maia. Fiquei surpreso e apreensivo. Como isso é possível? Pensávamos que o exorcismo a havia libertado. Não é tão simples, explicou Padre Pedro. Essa entidade é diferente. Parece ter a capacidade de se manifestar em múltiplos locais ao mesmo tempo. Precisamos investigar mais a fundo. Padre Pedro me levou a uma sala secreta no Vaticano, conhecida como a Sala das Revelações. Lá ele abriu um grande livro com capas de couro e começou a folhear as páginas. Este livro contém registros de entidades antigas e poderosas que desafiaram exorcistas por séculos. Precisamos encontrar uma pista que nos ajude a entender o que estamos enfrentando. Passamos horas estudando o livro até que finalmente encontramos uma referência a uma entidade chamada Aquele que Devora Almas. Segundo os registros, essa entidade tinha a capacidade de se alimentar da energia vital de suas vítimas, deixando-as em um estado de desespero e fraqueza. Isso explica o estado de Maia e a tragédia na casa dela, disse Padre Pedro, mas ainda não sabemos como combatê-la de forma eficaz. Decidimos realizar um ritual especial de invocação para tentar obter mais informações. Reunimos uma equipe de exorcistas experientes e preparamos a sala para o ritual. As paredes foram adornadas com símbolos sagrados e um círculo de proteção foi desenhado no chão. Quando tudo estava pronto, começamos a recitar as orações e cânticos. A sala ficou fria e uma presença sombria começou a se manifestar. De repente, uma figura nebulosa apareceu no centro do círculo. Era uma visão aterrorizante, mas mantivemos nossa fé e continuamos com o ritual. Aquele que devora almas, revele-se, ordenou Padre Pedro. Por que você persegue os inocentes? A figura respondeu com uma voz grave e ecoante. Eu me alimento do desespero e da dor. Maia era apenas o começo. Há muitos mais que sofrerão. Não permitiremos isso, declarei, sentindo a presença de Camila ao meu lado, dando-me forças. Em nome de Deus, ordenamos que você nos diga como podemos derrotá-lo. A figura hesitou por um momento, então respondeu. Minha força vem do medo. Derrotem o medo e derrotarão a mim. Com essas palavras, a figura desapareceu, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. Sabíamos que a chave para vencer essa entidade estava em ajudar as pessoas a superarem seu medo, mas não sabíamos exatamente como. Padre Pedro colocou a mão no meu ombro. Marcos, sua fé é nossa maior arma. Você tem a capacidade de inspirar esperança. Precisamos de você na linha de frente desta batalha. Senti um peso enorme em meus ombros, mas também uma determinação renovada. Sabia que não estaria sozinho nessa luta. A memória de Camila e a força de minha fé me guiariam. Os dias seguintes foram intensos. Viajei pelo mundo junto com outros exorcistas, ajudando comunidades afetadas pela presença da entidade. Em cada lugar, focávamos em fortalecer a fé e a coragem das pessoas, ensinando-as a enfrentar seus medos. A batalha contra aquele que devora almas foi longa e difícil, mas lentamente começamos a ver resultados. Cada exorcismo bem-sucedido enfraquecia a entidade e cada ato de coragem de alguém reforçava nossa própria fé. Nossa jornada nos levou de volta a Belo Horizonte, ao lugar onde tudo começou. A cidade estava em um estado de agitação, com relatos de possessões e atividades sobrenaturais aumentando diariamente. Sentimos que a batalha final estava se aproximando. Montamos nosso quartel-general na mesma igreja onde Padre Felipe nos chamou pela primeira vez. A equipe estava composta por exorcistas veteranos, incluindo Padre Pedro, Tiago e eu.
A comunidade local, aterrorizada pelos acontecimentos recentes, se uniu a nós em oração e apoio. Uma noite, durante uma sessão de oração, senti uma presença familiar e reconfortante. Era Camila, sua memória brilhando com uma intensidade que nunca havia sentido antes. Era como se ela estivesse me dizendo que estava ao meu lado, me guiando e protegendo. A preparação para o confronto final foi intensa. Reunimos todos os recursos e conhecimentos adquiridos durante nossa jornada. Padre Pedro liderava os preparativos, garantindo que cada detalhe fosse perfeito. Precisamos de todos os itens sagrados que temos, disse ele. Esta será nossa última chance de derrotar a entidade. Na noite do confronto, a igreja estava cheia. Pessoas de todas as idades vieram para oferecer seu apoio e orações. Havia um sentimento de esperança e determinação no ar. Enquanto nos preparávamos, Tiago veio até mim com uma expressão séria. Padre Marcos, precisamos de você na linha de frente. Você é a chave para inspirar fé e coragem nas pessoas. Senti um frio na espinha, mas também uma resolução firme. Estou pronto, Tiago. Vamos acabar com isso. Quando a meia-noite se aproximou, a igreja ficou em silêncio. Os exorcistas se posicionaram em torno do altar onde havíamos preparado um círculo de proteção. Começamos a recitar as orações com uma força renovada, nossas vozes ecoando pelo santuário. De repente, as luzes piscaram e a temperatura caiu drasticamente. Uma figura sombria apareceu no centro do círculo, sua presença esmagadora. Era aquele que devora almas. Vocês são tolos, disse a entidade com um sorriso malicioso. Não podem me derrotar. Eu me alimento do medo que vocês carregam. Padre Pedro deu um passo à frente, erguendo a cruz de prata. Em nome de Deus, ordenamos que você saia deste lugar. Não tem poder aqui. A entidade riu, mas eu senti a presença de Camila ao meu lado, dando-me forças. Vamos acabar com isso, murmurei, pegando a agulha e o fio prateado que havíamos usado antes. Com a ajuda dos outros exorcistas, comecei a costurar simbolicamente o ar ao redor da entidade, representando nosso ato de fé e coragem. A entidade gritou e se debateu, mas continuamos, nossas orações crescendo em intensidade. Finalmente, com um último ponto, a entidade soltou um grito ensurdecedor e desapareceu. A igreja foi preenchida com uma luz brilhante, e um sentimento de paz e alívio tomou conta de todos nós. Padre Pedro se aproximou de mim, colocando a mão no meu ombro. Você fez bem, Marcos. Sua fé nos salvou. Eu sorri, sentindo uma profunda gratidão. Não fiz isso sozinho, tive ajuda. A batalha havia terminado, mas sabíamos que nossa missão continuava. O mundo ainda estava cheio de escuridão, mas com fé e coragem, estávamos prontos para enfrentá-la. E assim minha jornada como exorcista continuou, sempre guiado pela memória de Camila e pela força da minha fé. Cada exorcismo era um lembrete de que, independentemente dos desafios, o bem sempre prevaleceria sobre o mal. E há exploradores. Gostaram dessa história arrepiante? Se você gostou desta história e quer ouvir mais relatos assustadores como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos que adoram um bom susto. E lembre-se, o mal pode estar mais perto do que você imagina. Até a próxima e mantenha-se seguro.